E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é literalmente a base de tudo no direito penal. Um assunto essencial para quem está na faculdade, a teoria da conduta. Para começar, vamos com uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, né? Matar alguém é crime? Parece simples, mas é justamente aqui que toda a complexidade do direito penal começa a se revelar. Pois é, no direito a resposta que mais se ouve é depende. E entender o porquê desse depende é o que realmente importa. Então vamos lá, vamos destrinchar isso juntos. Olha só o nosso mapa para essa jornada de hoje. A gente vai começar com uma analogia, a do efeito dominó, para visualizar como o crime é construído. Depois, vamos focar na conduta, que é o nosso primeiro filtro. Vamos passar pela evolução das teorias, dar um foco especial na teoria finalista, entender quando a conduta nem existe e, no final, amarrar tudo com a ideia central que precisa ficar na cabeça. Ok, primeiro ponto, a teoria analítica do crime. A ideia aqui é que um crime não é uma coisa só, um ato isolado. Pelo contrário, é uma sequência de elementos e todos eles precisam estar presentes. Pensem nessa teoria como uma fileira de dominós, bem alinhados. O primeiro é a conduta. Se ele cai, derruba o segundo, a tipicidade, que por sua vez derruba o terceiro, a ilicitude. E, finalmente, o último, a culpabilidade. Para a gente poder falar que existe um crime, todos os dominós precisam cair, um após o outro. Agora, se o primeiro dominó, a conduta, nem for tocado, bom, aí nada acontece. A análise para ali mesmo. Simplesmente não há crime. Então, como ficou claro, tudo começa por ele. E é por isso que a gente vai focar toda a nossa atenção nesse primeiríssimo dominó, a conduta. É isso. Esse é o ponto crucial. A conduta funciona como uma espécie de porteiro, o primeiro filtro de todos. Se não tem conduta, a conversa acaba ali. Não se passa nem para a segunda fase. Mas afinal, o que é essa tal de conduta? De forma bem direta, é o comportamento humano que é voluntário e tem uma finalidade. E isso vale tanto para quando alguém faz alguma coisa, uma ação, quanto para quando deixa de fazer, uma omissão. Só que essa definição, que hoje parece clara, foi fruto de uma longa evolução. E para entender bem o conceito que usamos hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo e ver como o pensamento jurídico sobre isso mudou. Essa discussão, pessoal, não é de hoje, viu? Ela vem sendo debatida há mais de um século. Tudo começou lá atrás, no final do século XIX, com a teoria causal. Depois ela evoluiu para a teoria neoclássica e, por fim, chegou na que adotamos hoje, a teoria finalista. A primeira teoria, a causal, era bem mecânica, quase como uma lei da física. A ideia era: um movimento do corpo causou uma mudança no mundo lá fora? Pronto, isso é uma ação. Não importava a intenção, a vontade, por isso se dizia que era uma ação incolor, sem valor. A teoria neoclássica já deu um passo à frente. Ela disse, peraí, não é só causar um resultado, a gente tem que valorar esse resultado, ver se ele é prejudicial. Mas a grande virada de chave, a verdadeira revolução nesse pensamento, veio com a teoria finalista. Aqui, o foco muda da água para o vinho. Ele sai do resultado, do que aconteceu lá fora, e vai direto para a cabeça do agente, para o propósito dele. A pergunta mais importante deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que a pessoa queria que acontecesse. E é exatamente essa teoria, a finalista, que serve como base para o nosso Código Penal aqui no Brasil. O grande nome por trás do finalismo foi Hans Welzel. E ele dizia que a ação é a espinha dorsal do crime. Ou seja, a vontade, a finalidade, não é algo separado da ação. Ela é o que estrutura a ação. Uma coisa não existe sem a outra. E aqui está a consequência prática disso que é fundamental saber para qualquer avaliação. Antes do finalismo, a discussão sobre dolo e culpa, ou seja, a intenção, acontecia só lá no último dominó, na culpabilidade. O que o finalismo fez foi puxar essa análise lá para o começo, para dentro do primeiro e segundo dominós, na conduta e na tipicidade. Isso muda completamente a estrutura da análise do crime. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é a conduta, um jeito excelente de fixar o conceito é ver o que ela não é. Vamos olhar os casos em que o direito diz que simplesmente não existiu conduta alguma. Nessas situações que a gente vai ver, o primeiro dominó nem sequer balança. E, se ele não se move, a análise para por ali, na hora. A doutrina é bem clara em apontar 3 cenários clássicos onde não há o que se falar em conduta. São eles: a coação física irresistível, o estado de inconsciência e os movimentos reflexos. Vamos passar por eles rapidinho. Na coação física irresistível, a pessoa não age, ela é agida. O corpo dela é usado como um instrumento por outra pessoa.
Pense num gerente de banco com uma arma apontada para a família dele para abrir o cofre. Não há vontade ali. No estado de inconsciência, como num ataque epilético ou no sonambulismo, a pessoa também não tem controle nenhum sobre seus atos. E por fim, os movimentos reflexos são só isso, reflexos. É uma reação do corpo, puramente mecânica, sem passar pelo cérebro. Em nenhum desses casos existe vontade, logo, não existe conduta. Ok? Depois de tudo isso, vamos amarrar as pontas e ver o que realmente precisa ficar guardado. A ideia é a seguinte: lembrem sempre dos dominós. Dominar o conceito de conduta é dominar a porta de entrada da teoria do crime. É o filtro número 1. Sem um comportamento humano que seja voluntário e com uma finalidade, não tem nem como começar a construir a acusação de um crime. E para a gente terminar, fica uma provocação. Essa teoria, que parece tão consolidada, já está sendo desafiada pela tecnologia. Pensem só, e quando um carro autônomo atropela alguém? Ou uma inteligência artificial causa um prejuízo? Onde está a conduta humana e voluntária aí? Pois é, o debate para o direito do futuro está só começando.